Saldo-vos, pois, irmãos. Amados irmãos, bom dia. É um prazer nos dirigirmos outra vez a vocês. Estamos com saudades, tá certo? Esperamos nos ver em breve. Mas eu vou ler um versículo aqui para vocês. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo fala: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês. Esperamos que também vocês possam estar se consagrando cada vez mais ao Senhor, ao seu serviço, ainda que nessa condição somos pessoas que, além de filhos, precisamos servir e servir de uma forma consagrada ao nosso amado Senhor. Tá bom? Jesus ama todos vocês. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Bye, bye. Adi, vem ver, corre. Vem ver quem tá aqui. Ó, vem. Aqui, vem cá. Saldo-vos, irmãos! Aleluia! Que saudade dos irmãos! Verdade, irmãos. Estamos com muita saudade de vocês. Saudades das conversas. Aquelas conversinhas nas escadas, na entrada do local de reunião. Em cada canto do local sinto saudade. Tenho certeza que quando voltarmos, os nossos abraços não serão os mesmos, os nossos apertos de mão e a nossa comunhão também não será mais a mesma. Verdade. Não é verdade? Graças a Deus que o Senhor a cada dia tem nos abençoado, irmãos, com a palavra, né? E nos juntando de uma forma ou de outra. O Senhor tem acolhido aqueles que são seus. O que não podemos, irmão, é nos desesperar. Pelo contrário, precisamos perseverar e ter esperança, porque aquele que nos deu uma boa obra há de findar. Então eu tenho certeza, irmãos, que nós estaremos juntos novamente para a honra e glória do Senhor. Amém, isso mesmo, meus irmãos. Não podemos nos desesperar, tá? Vamos ter bom ânimo. Dê bom ânimo. Nunca esqueça, irmão, o Senhor sempre esteve no controle. Amém. E está no controle. Verdade. Tudo acontecendo por permissão dele. Verdade. Não porque ele queira, tá? Ele não queria isso para nós, mas permitiu, tá? Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus que o Senhor está cuidando dos seus. Claro que nós tivemos algumas tristezas, algumas perdas, irmãos, mas o Senhor está cuidando. Amém. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. E tudo coopera para o bem, para aqueles que amam a Deus. Amém. Aleluia, irmão. Irmãos, ama a Deus? Nós amamos a Deus, irmão. Amém. E tenho certeza que os irmãos também amam a Deus. Olha, eu quero aproveitar aqui, irmãos, para convidar os irmãos, né, para estar assistindo nossas reuniões online, porque graças a Deus, o Senhor nos deu essa ferramenta. O Senhor nos deu essa ferramenta para que nós possamos estar tendo essa comunhão. Hoje estamos aqui, tendo comunhão. Eu estou na sua casa nesse exato momento. Aleluia, irmão. Nós podemos ter nossas reuniões ministeriais, nossas reuniões de orações, nossa oração do grupo familiar. Graças a Deus. E fora isso, o Senhor tem nos proporcionado raros momentos. Aleluia. Amém. Que bom, irmãos. Olha, que Jesus Cristo nos abençoe. Tá? Estamos com saudade. Nossas reuniões em breve retornarão. E a gente vai poder sim dar aquele abraço aconchegante, aquele abraço bem apertado. Né? Porque nós temos saudade de chegar logo na entrada e sentir aquele abraço dos irmãos. Né? Mas em breve nós vamos estar fazendo isso novamente. Amém. Vocês creem, irmão? Porque nós cremos, tá? Jesus é o Senhor. Até, tchau. Um abraço, meus irmãos. Tchau, bem, tchau.
Aleluia, Jesus é o Senhor. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos, a mais uma reunião ministerial no canal do YouTube da Igreja Itabuna. Para você que está acessando o nosso canal pela primeira vez, para você que está há muitos domingos nos acompanhando todas as 18 horas, estamos juntos aqui para desfrutar da palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, hoje à noite, queridos, nós queremos começar declarando o nosso amor pelo Senhor. Amém. Nós amamos ao Senhor. Amém. E a nossa caminhada é pela fé. Verdade. Amém? Então vamos cantar e desfrutar o Senhor com o hino C10, simplesmente pela fé. Amém. Aleluia! Queremos convidar você para ficar de pé agora, para declarar ao Senhor que nessa caminhada nós amamos a Cristo e nada mais, irmãos. Aleluia! Simplesmente pela fé, cada dia que vier, em tormenta ou em paz, ama Cristo e nada mais. Seu Espírito me encheu, em meu ser resplandeceu, me conduz e firme faz. Ama Cristo e nada mais. Sim, sim, de todo coração, mente, vontade e emoção. Amo quem me amou demais. Ama Cristo e nada mais. Canto e louvo o Senhor, pois em riso ou em dor, invocá-lo dá-me paz. Ama Cristo e nada mais. Até o noivo retornar, até a terra enfim passar, nessa vida tão fugaz. Ama Cristo e nada mais. Aleluia! Sim, de todo coração, mente, vontade e emoção. Amo quem me amou demais. Ama Cristo e nada mais. Vamos dizer mais uma vez. Sim, de todo coração, mente, vontade e emoção. Oh, eu amo quem me amou demais. Amo quem me amou demais. Ama Cristo e nada mais. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Agora que nós já declaramos o nosso amor pelo Senhor, qual a esperança do nosso chamamento? Vamos desfrutar desse hino C36. Oh, essa é a esperança. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e perfeitos nele. Em amor, ele nos predestinou à filiação pelo bom prazer da sua vontade em Cristo. Essa é a esperança do nosso chamamento, alcançarmos plena filiação. Oh, 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 essa é a esperança do nosso chamamento, sermos sua herança e expressão. Todas as coisas para o nosso bem vão cooperar e fazer-nos seus herdeiros já maduros. Hoje, se nós sofrermos com o Senhor, crescendo assim no povo, e nós reinaremos com Ele em glória. Essa é a esperança do nosso chamamento,
alcançarmos plena filiação. Essa é a esperança do nosso chamamento, sermos sua herança e expressão. Amados irmãos, eu quero convidar você nessa noite. Vamos declarar ao Senhor que a nossa esperança do nosso chamamento Amém. É reinarmos com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Essa é a esperança do nosso chamamento, alcançarmos plena filiação. Essa é a esperança do nosso chamamento, sermos sua herança e expressão. Amém! Amém! Amém, irmãos? Com essa mesma atitude de quem quer reinar com o Senhor, eu convido os irmãos agora a ouvir a mensagem e a desfrutar. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, louvado seja o Senhor. Amém, irmãos, graças ao Senhor podemos estar mais uma vez aqui para juntos desfrutarmos a palavra de Deus. Queria começar hoje orando com os irmãos. Que tal todos nós baixarmos nossas cabeças e em reverência orarmos ao Senhor para que Ele fale conosco, que nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Creio que o Senhor tem falado, mas muitas vezes por causa dos problemas da vida, dos cuidados da vida, nós ficamos um pouco insensível ao falar do Senhor e não ouvimos o que Ele tem para nós. Então vamos orar, né? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que fala. E nessa noite, Senhor, queremos que o Senhor fale conosco. Segundo a tua palavra, o Senhor falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. E nesses últimos dias nos falou na pessoa do Filho. Portanto, Senhor, continua falando conosco. Queremos, Senhor, que o Senhor unja os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Tua palavra que para nós é espírito, é vida, é consolo, é paz, é esperança. Tua palavra, Senhor, é quem nos vivifica, é quem dá sentido ao nosso viver, é quem dá a visão para prosseguirmos, correndo a carreira que nos está proposta. Portanto, Senhor, fala conosco, fala com os teus santos, fala a tua igreja por meio da tua santa palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, amados. Nós vamos dar continuidade com o assunto sobre os ministros da nova aliança. Nós temos visto já há alguns meses que o Senhor ele quer formar ministros da nova aliança que podem servi-lo de acordo com o desejo do seu coração. Sabemos que isso não é uma coisa simples. Ser um ministro significa ser alguém da esfera do governo de Deus. Significa alguém que conhece Deus, conhece o seu reino e conhece a sua vontade. Então não pense, amado irmão, amada irmã, que ser um ministro de Cristo é uma coisa simplória. Não. É preciso que o Senhor dia a dia possa, pela sua graça e misericórdia, abrir os olhos do nosso entendimento para que nós tenhamos uma compreensão daquilo que Ele é e daquilo que Ele deseja realizar nessa terra através de nós e através de seus ministros. E verdadeiramente podemos dizer que o Senhor tem falado conosco. Ultimamente a gente está vendo como o Senhor tem abrido mais e mais a sua palavra, trazendo mais e mais revelações. Nós temos visto o irmão Pedro, o irmão Ezra, o irmão Miguel,
o André, todos esses irmãos que o Senhor tem colocado à nossa frente, totalmente consagrados a Deus para suprir o povo de Deus com a revelação acerca de Cristo, acerca do seu reino, acerca da sua vontade, acerca da igreja. Então todos nós precisamos estar sensíveis, né, a esse falar. Muito bem, nós sabemos agora que nós já estamos compartilhando essa questão dos ministros no livro de Hebreus, não é isso? Nós chegamos agora, né, na 4ª semana, que vai falar sobre a chave que abre o livro de Hebreus. Mas antes eu queria dar uma pequena introdução. Você sabe que o autor de Hebreus não é mostrado na esfera humana. Ou seja, não é citado o nome, se foi Paulo, se foi Pedro, se foi João, não é apresentado esse autor. Claro que podemos conjecturar, eu creio que não há pecado nisso, né? Por exemplo, para mim está claro que o Senhor usou o apóstolo Paulo, pela dinâmica do seu falar, pelo fato de ele citar a questão de alimento sólido. Ele tinha falado isso para os coríntios, que eles não podiam receber o alimento sólido. Por que não podia? Então a igreja em Coríntios, né, não tinha um ambiente para conhecer as coisas elevadas do plano de Deus. Eles eram crianças, eram carnais, eles precisavam conhecer Cristo. Então Cristo é apresentado aos coríntios carnais e infantis, para que eles saiam da esfera da carnalidade ou da infantilidade. Então Paulo, ou o Senhor, né, usando seus ministros, não poderia trazer algo elevado, como está aqui no livro de Hebreus, que é um alimento sólido, para aqueles crentes que são como crianças em Cristo. Isso é compreensível. Isso é a maneira que Deus lida com os seus santos. Se você for uma criança em Cristo, certamente essa palavra ela não é bem entendida, né? Mas quando você cresce, então você começa a entender. Por exemplo, quando você chega em 2 Coríntios, a palavra já está em outro nível. Você vê que lá em 2 Coríntios, os coríntios já tinham crescido. Eles já tinham alcançado uma certa maturidade que deu condição ao apóstolo, então, já falar agora de quê? De ministros, de embaixadores, dessa esfera de pessoas que são usadas por Deus para o seu reino. Então você vê que há evolução, um crescimento na esfera da revelação divina, para que nós nos tornemos homens perfeitos e perfeitamente qualificados para toda boa obra. Então, eu creio, amados, que nós temos que ter esse desejo em nossos corações. Senhor, eu não quero permanecer como uma criança carnal, né? Preocupado com isso, com aquilo outro. Nós precisamos ser pessoas que saem dessa esfera, de criança, né? Para poder o Senhor dar a nós o alimento sólido, como na realidade tem dado. Desculpa aí, amados. Então, agora entrando no livro de Hebreus, nós estamos vendo como o Senhor está abrindo os céus para nós, né? Está mostrando as coisas da eternidade, mostrando a obra de Cristo sendo inserida na eternidade, mostrando que o nosso relacionamento com Ele quer nos inserir em Deus, inserir na glória de Deus. Então, ao tratar o livro de Hebreus agora, nós estamos, né, saindo do estágio de infantilidade para um estágio de maturidade. Então, o conteúdo do livro de Hebreus qual é? Então, não é mais, né, mostrar Cristo como o Cordeiro Pascual, não é mais a revelação que tivemos em 1 Coríntios. Aqui a revelação já é mais elevada, é mostrar a superioridade de Cristo em relação a todos aqueles que os hebreus consideravam
ou entesouravam, né, e não conseguiam ver Cristo. Então é bom lembrar que essa epístola é epístola não aos Coríntios, mas é aos Hebreus. E se você olhar, quem são os Hebreus? Os Hebreus, na época, era considerado o povo de Deus que tinha os oráculos de Deus. Eles eram aqueles que tinham as promessas de Deus. Eram aqueles que se deleitavam na lei de Deus. Eles tinham prazer na lei de Deus. Se você ouvir o irmão Miguel Mar falando sobre o Salmo, você vai ver o Salmo 119, né? O Ezra falando sobre o Salmo 23. Então você vai ver o quê? Como esse povo, eles amavam a Deus. Como eles se deleitavam em Deus, né? Através dos ensinamentos de Moisés, depois de Arão, dos sacerdotes. Eles tinham prazer na lei do Senhor. Mas aqui no livro de Hebreus, então, o foco é mostrar Cristo superior a tudo, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a todos esses homens que foram usados por Deus e que foram reconhecidos e, de certa forma, seguidos pelo povo de Deus. Mas claro que não é só isso, né? O alvo de toda a Bíblia é revelar a pessoa de Cristo. Ele é a realidade de todas as coisas positivas. Ele é a realidade das ofertas. Ele é a realidade dos sacrifícios. Ele é a realidade de tudo que é apresentado ali na lei e que os hebreus entesouravam. Então, nessa perspectiva é que nós temos que agora entrar no livro de Hebreus, vendo que ele, agora no livro de Hebreus, ele é o verdadeiro sumo sacerdote, não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque, mostrando um sacerdócio eterno. Muito bom, então, tendo dito isso, nós temos que ver que Deus, ele é alguém que está na eternidade. Nós estamos aqui, né? Como Pedro fala, com a nossa mentalidade cartesiana, né? Vendo as coisas na dimensão física, né? Preso ao tempo e ao espaço. Então nós conhecemos essa dimensão, ou essas dimensões, que são 3, e podemos dizer que com o tempo nós teremos 4 dimensões. Mas Deus, ele está fora, ele está além tempo e espaço. Ele não é medido a métrica da altura, da largura, da profundidade, e ele não está preso no relógio. Então nós temos que entrar agora no livro de Hebreus na perspectiva desse Deus que habita a eternidade. Tá certo? Então, se você ler Isaías 57, versículo 15, ele justamente vem nos revelar que assim diz o Senhor que habita a eternidade, que tem como o nome Santo. Então veja que o desejo de Deus é que nós vejamos as coisas do ponto de vista da eternidade e não preso nessa esfera física material. Então no livro de Hebreus nós vamos ver que primeiro nós precisamos dos rudimentos, ou aqui de acordo com Hebreus 6, dos princípios elementares dos oráculos de Deus ou da doutrina de Cristo. Mas nós temos que deixar de lado e prosseguir para aquilo que é perfeito. Então veja que o Espírito, o escritor de Hebreus,
Ele quer nos tirar da esfera temporal, da esfera física, da esfera material, para nos introduzir na eternidade. Louvado seja o Senhor. Então, Hebreus, ele começa falando de uma salvação, né? Falando que Deus é um Deus que fala, né? Havendo Deus, gostaria de ler para os irmãos, Hebreus capítulo 1, que fala: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tá vendo? Então aqui é um resumo do que o Senhor é e do que Ele realizou e de onde agora Ele está. Então é dessa perspectiva que nós temos que entrar, né? Aqui no capítulo 2, versículo 3 fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Veja que essa palavra não é uma palavra para crianças, é uma palavra para adultos. Segundo o capítulo 6, nós vamos ver que os adultos ele têm os sentidos exercitados para discernir o que é inferior ou o que é superior. Aqui na nossa tradução fala bem mal, mas na verdade a tradução melhor seria inferior do superior. Então o que é inferior? O que é inferior está na esfera carnal, está na esfera de crianças, está na esfera das figuras, das sombras, dos sinais. Mas o superior é a realidade. E a realidade está no Espírito, está em Cristo, está no Espírito eterno. Então é para aqui que nós precisamos entrar. Então nós primeiro temos que ver essa salvação. Se você não consegue entender a salvação que Deus já operou, então é difícil você entrar nessa esfera de coisas. Tendo comunhão com o irmão, eu vi a dificuldade que ele tinha de entender essa salvação. Então é preciso que nós tenhamos o entendimento do que ele realizou e onde está essa realização. Se você e eu não entendermos isso, então, irmãos, nós ficamos como mancos. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos negligenciar. E eu vou lhe dizer, a negligência, ela advém muitas vezes da falta do conhecimento adequado. Então, nós precisamos buscar o conhecimento. Eu encorajo, irmãos, não perca uma mensagem. Leia os estudos, leia a Bíblia, leia os estudos diários, do alimento diário. O Senhor, nesses dias, tem falado de maneira muito profunda, muito forte para nós. Então, não seja leviano. Sabe, irmãos, eu sinto que no momento que a humanidade está atravessando, é um momento propício para Deus falar conosco. Para nós refletirmos como tem sido a nossa conduta como cristãos nesse contexto da humanidade. O que é que eu e você estamos fazendo aqui? Nós estamos vendo a morte, né? Está ceifando muita gente. Muitos nossos irmãos têm ido. Então nós estamos vendo a fragilidade da vida humana e a vaidade dela. Como somos tão temporais,
De um momento para outro, um pequeno vírus pode me levar você. Então é momento de refletirmos se estamos levando a sério ou não aquilo que o Senhor tem falado conosco. Se nós estamos dando ouvidos ou não. É preciso, irmãos, pararmos no sentido de aplicar a nossa mente e o nosso coração para buscar o Senhor. Muito bem, então eu queria compartilhar um pouco sobre essa salvação. Essa salvação que Deus operou, essa tão grande salvação, nós temos que ter clareza dela. Porque se não tiver clareza, você pensa que a salvação é uma coisa que você tem hoje, amanhã não tem. Hoje você sente que está salvo, amanhã já não sente que está salvo. Então é preciso você e eu entendermos essa salvação, como Deus já operou em Cristo e dispôs isso no plano eterno. Não está mais no nosso plano. Nós vamos ver, na linha do tempo, e nós vamos ver que tudo que Cristo é e que Cristo realizou aqui nessa terra foi inserido e potencializado na esfera da eternidade. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós temos que entender que não é mais agora, nada depende mais da nossa disposição de ânimo. A salvação, a Bíblia fala que é o quê? Que é um dom gratuito de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas o que compõe essa salvação? Essa salvação, irmãos, é o que Cristo realizou por nós, para nos redimir. A sua cruz, a cruz foi para quê? Para trazer, em primeiro lugar, a redenção para a humanidade. A redenção significa o quê? A remissão de pecados. Nós, como pecadores, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós, como pecadores, nosso destino era o lago de fogo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sabe para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, amados, qual a exigência de Deus para que você tenha a vida eterna? Apenas crer. Quando você crê no sacrifício de Cristo na cruz, você é perdoado os seus pecados. Você basta olhar para Ele. Tem um hino que eu gosto muito que é: olhai, pois, e vivei. Quando você olha, você já tem vida. Olha para Cristo. O Senhor fala para Nicodemos, a maneira de ser regenerado é o quê? É olhar. Ele falou: olha, lembra lá da serpente que Moisés levantou no deserto? Ali ele estava mostrando que ele seria levantado para as pessoas olharem para ele, que tinha a forma da carne pecaminosa, todavia sem pecado, tá certo? E elas serem o quê? Curadas do veneno. Então veja que a salvação tornou-se muito simples para a humanidade. Deus não exige do homem nada para salvá-lo, apenas que ele creia e olhe para ele. E quando você crê e olha para ele, o que acontece? Você é salvo. E essa salvação lhe tira da esfera da morte. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, fala que nós, quando cremos, nós passamos da morte para a vida. Gostaria de ler esse versículo, que para mim é muito precioso, porque revela o que o Senhor, a salvação que Deus operou para nós. Fala assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Veja, irmãos, isso aqui não é terá, aqui está no presente,
tem a vida eterna. E fala, não entra em juízo. Mas sabe o que acontece? Passou da morte para a vida. O que é que você diz? Aleluia. Irmãos, não devemos temer a morte mais. Ela está circulando por aí, não tema. Há pouco estava tendo comunhão com os irmãos aqui, e as pessoas, muita gente está morrendo só do temor. Nem o vírus chegou, as pessoas já estão sucumbindo. Isso sabe o que é? É o temor da morte, é o pavor da morte. Nós não precisamos temer a morte. Por quê? Porque passamos da morte para a vida. Porque cremos na palavra do Senhor. Nós ouvimos a palavra dele e cremos. E o resultado é que passamos da morte para a vida. Mas não somente isso. A Bíblia fala que quando nós cremos e somos batizados, né? Claro que você precisa crer e ser batizado. E o que é o batismo? O batismo significa que você vai dar primeiro um testemunho de que você creu em Jesus e no que ele realizou na sua cruz. Você creu que ele morreu e ressuscitou para vir a você e lhe dar vida no seu espírito. Mas aí o batismo também indica que você foi terminado na velha criação. O batismo é o que? É colocar você na morte de Cristo e sepultar. Mas também, amado irmão, quando você é batizado, você é inserido em Deus. É batizando-os para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que isso é maravilhoso. Então quando você é batizado, você é colocado em Deus. E também quando você é batizado, você é transferido do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Quando você é batizado, você também sai dali em ressurreição, para que você seja colocado agora nos lugares celestiais. Isso está em Efésios. Em Efésios fala que ele nos ressuscitou juntamente com ele. Olha que isso está no passado. Isso está no passado. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, isso não é uma coisa pequena. Isso mostra que você agora e eu somos outras pessoas, em outros lugares. De acordo com, nós estávamos falando sobre Nicodemos, né? O Senhor mostrou ali, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos assustou. Mas como pode? Um homem velho pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E o Senhor falou o que para ele? Quem é nascido da carne é carne. Agora, irmãos, ouça o restante. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Então eu pergunto agora, amado irmão, amada irmã, você é o quê? Você é carne ou espírito? Eu vou perguntar para Adi. Adi, você é carne ou espírito? Espírito. Aleluia. Binho, você é carne ou espírito? Nós somos agora espírito. Nós somos seres espirituais. Nós morremos para a carne. Nós morremos para o mundo. Nós somos terminados para o mundo no batismo. Só, irmãos, que isso é fato. Isso é um fato. Mas a realidade nós precisamos experimentar. Então é aqui onde entra o livro de Hebreus, para nos tirar dessa esfera, para entrarmos na outra.
Entrar onde? No que é agora superior, ou na realidade do que nós experimentamos figurativamente. Tá certo? Então aquela água, não é a água que faz do batismo que faz você ser inserido em Deus. Não, ali é o fato para ser colocado na esfera da eternidade. E uma vez colocado, meu irmão, já era. Já era. Por isso que um crente, ele não é crente hoje e amanhã, ele não é. Um crente, ele creu no Senhor, ele é inserido, e foi batizado, ele é inserido no plano de Deus da eternidade. Você deve dizer: louvado seja o Senhor. Ele fala: quem crê em mim, quem ouve a minha voz, jamais perecerão. Então você crê nisso? Ele diz que está em minha mão porque o Pai me deu, e da minha mão ninguém vai arrebatar. Você crê nisso ou não? Então agora você entende porque no livro de Hebreus fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Muito bem, mas claro, nós agora precisamos entender o plano de Deus. Os irmãos têm mostrado que o livro de Hebreus nos mostra o plano microeconômico de Deus. Então nós precisamos entender isso, do que os irmãos estão falando. Nós precisamos entender que existe o fato, mas agora precisa da experiência que nos conduz para dentro da realidade. Então aí há um abismo. Aí nós precisamos de quem agora? Nós precisamos do sumo sacerdote. Nós precisamos do pastor, né? O Ezra tem compartilhado várias mensagens sobre o Salmo 23. É um encargo meu também, tenho compartilhado bastante sobre esse salmo. Por quê? Porque ali está o evangelho do reino. No Salmo 23 está o plano de Deus para nós. Então é preciso agora nós correr a carreira, trilharmos o caminho. Precisamos agora que o Senhor venha ser o nosso pastor, nos conduzir pelos pastos verdejantes, que implica em Cristo ser a nossa fonte de suprimento. Por quê? Porque se nós não comermos e bebermos dele, nós não temos condição de avançar, de correr a carreira. Por isso que ele fala: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Então você vê aqui como se processa a nossa caminhada nessa carreira. Então, dito isso, irmãos, nós vemos que essa salvação é a tão grande salvação. Então Deus criou o homem lá do barro, e nessa esfera então o homem ficou preso ao físico, mas ele tem os elementos que é de lá de cima, que é o espírito e a alma. De acordo com Gênesis 2:7, fala que Deus formou o homem do pó e ele soprou nas suas narinas o fôlego, e o homem passou então a ser uma alma vivente. Só que não é só alma, ele tem o espírito. De acordo com Provérbios, nós vemos que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Vemos também isso em Jó 33 e Jó 34. Então nós vemos de maneira muito clara que o homem, ele é um ser tripartido. Ele tem corpo, que é do pó, que é essa matéria, que é para contatar o mundo físico, para nos relacionar com o mundo físico, mas agora nós temos o espírito, que procede de Deus, tá certo? E a alma. Só que o nosso espírito é onde nós somos regenerados. A regeneração não é o corpo, não é da carne. A carne para nada aproveita. A nossa alma foi caída. Ela ficou como submissa às vontades da carne, fazendo a vontade da carne. Não é isso que a palavra revela? Mas aí na regeneração, Deus entrou em nós.
Deus nos vivificou, nos deu vida. O Espírito dele agora está em nosso espírito humano, clamando Abba, Pai. E testificando no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Você não acha isso maravilhoso? Ó, irmãos, temos que valorizar essa salvação. Tá? Mas nós temos que avançar. Então, o que nós estamos vendo é o mundo físico, e nós precisamos agora o quê? Olhar, ver que agora saímos dele e estamos agora no mundo espiritual. Saímos do império das trevas e entramos agora onde? No reino do Filho do amor de Deus. Nós agora somos pessoas aonde? Dos lugares celestiais. Isso não é maravilhoso? Você deve louvar ao Senhor. Todo mundo tem medo da morte e se preocupa com a morte, né? Mas nós agora somos alguém que já transcende da morte. E nós vemos agora na pessoa de Cristo isso aqui. Nós vemos que ele, de acordo com os versículos que nós lemos de Hebreus, aqui mostra ele como sendo o Filho de Deus e como sendo filho do homem. Então, como filho de Deus, tem o que? Tem a sua divindade. Então a Bíblia sempre revela ele, aqui principalmente, né, como filho de Deus, mas aqui nesse livro de Hebreus também revela ele como o filho do homem. Filho de Deus é o unigênito, mas filho do homem é o primogênito. Tá vendo? Então a diferenciação aqui é o que? É humanidade e divindade. Só que humanidade e divindade agora no livro de Hebreus foram mesclados. Veja que é muito sutil para você ver a diferença aqui no livro de Hebreus, de onde está o homem, a humanidade, e de onde está a divindade. Veja como é que fala. O versículo 3 fala: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, tá? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então aqui está referindo a quem? Está referindo-se à sua divindade como filho de Deus. Mas agora entra, veja, depois de ter feito a purificação dos pecados. Agora é o quê? É o Filho do homem. Aqui revela humanidade. Tá? Então por isso que quando Satanás vinha a ele, sempre vinha tentando como filho de Deus. E ele falava o quê? Filho do homem. Ele falava Deus e ele falava homem. Nem só de pão viverá o homem. Então ele sempre se apresenta como um homem. Isso é maravilhoso. Porque Deus, o Cristo, venceu Satanás não como Deus. Não como de ser divino, mas como ser humano. Você não acha isso maravilhoso? Eu acho. Eu acho tremendo. E agora o que é que ele fez? Ele fez a purificação dos pecados. Aleluia. Irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, eu e você fomos purificados dos nossos pecados. Ele realizou isso. E depois que ele realizou, ele agora foi inserido na glória de Deus, inserido em Deus na esfera da eternidade. Então ele agora está à destra da majestade nas alturas. Ele está assentado. Claro, no que diz respeito à obra de redenção. Agora, no que diz respeito à obra de edificação, ele está muito ocupado. Ele está muito ocupado comigo e você, amado irmão. Ele agora é aquele sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que não faz outra coisa senão passear
Eu uso essa palavra passear, mas não é uma palavra boa. Porque quando se fala em passeio, todo mundo fica alegre, opa, vamos passear, né? Mas na verdade é andar, que é um andar peripaté, um andar com foco, um andar com propósito. De quê? De suprir os santos, de cuidar das igrejas. Esse é o sumo sacerdote, está em Apocalipse capítulo 1. Muita gente não consegue entender capítulo 2, 3 e os demais, porque não vê capítulo 1 de maneira adequada, porque mostra essa pessoa, esse sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ministrando às igrejas. Portanto, aqui, amados, nós vemos que o nosso Senhor, ele tem a natureza humana e a natureza divina. Então, segundo a carne, ele é da descendência de Davi, isso está em Romanos 1:3, né? Mas, segundo o Espírito, ele é o Filho unigênito de Deus, que foi dado por Deus à humanidade. Então, ele entrou na humanidade, e quando ele entrou na humanidade, ele então ficou restrito, como nós, de certa forma, ao tempo e ao espaço. Mas uma coisa maravilhosa é que, apesar de ele estar aqui, de ele, na época, fisicamente aqui, ele podia dizer assim: ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Agora ele falou que está no céu. Isso não é maravilhoso? Sabe por quê? Porque apesar de ele estar ali falando com Nicodemos, mas o ser interior dele estava nos lugares celestiais. Ele estava nos céus. Ele era alguém ainda dos lugares eternos. Ele era alguém dos lugares celestiais. O que é que isso revela para nós, amados? Que eu e você podemos estar aqui servindo ao Senhor, mas ao mesmo tempo o nosso ser está nos céus. A sua mente e o seu coração está aonde? Em Deus. Você está pensando em que mesmo? Está pensando no Covid-19 ou lá nas coisas lá do alto? Sabe, irmãos, uma coisa eu gostaria de compartilhar. Você sabe por que Pedro foi repreendido pelo Senhor e o Senhor falou: aparta, Satanás? Sabe, não? Foi por uma coisa muito simples. Ali nós vemos que Pedro, ele queria, mostrar um cuidado assim com o Senhor, mas o Senhor falou para ele o quê? Que ele era alguém que não cogitava das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então você vê aqui a sua união com Deus ou união com Satanás, quando nós cogitamos das coisas. Se a sua mente está ocupada só com coisas dessa vida, sua mente é terrena. Nós precisamos cogitar das coisas de Deus. Colossenses 3 fala para nós pensarmos nas coisas lá do alto. Fala para nós buscarmos as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Sabe por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Louvado seja o Senhor. Então isso mostra para nós que nós somos essas pessoas que devem ter a realidade das coisas superiores nos lugares celestiais. Então o Senhor Jesus, ele foi essa pessoa e foi o pioneiro, o primeiro, né, a entrar em Deus, ser inserido em Deus, e agora nós podemos dizer que há um homem na glória. Aleluia. São quantos bilhões de pessoas já têm passado por esse planeta, mas na glória só tem um. Há um homem na glória. Agora, sabe qual é o alvo dele?
o alvo dele é conduzir muitos filhos à glória. Louvado seja o Senhor. Sabe, no cristianismo, a pregação geralmente é para você não ir para o inferno e ir para o céu. Mas a Bíblia não fala disso. Ela fala de sermos introduzidos na glória. Cristo em nós é a esperança da glória. E de acordo com Hebreus, capítulo 2, nós vemos que aqui o sentimento, o alvo do Senhor, como sumo sacerdote, ele foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Com que propósito? O propósito de nos aperfeiçoar para nos conduzir à glória. Isso está de acordo com Romanos. A salvação que Deus proveu, Ele já realizou no plano eterno. Romanos 8 fala isso, né? Que aos que de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem, né, conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Percebe aqui? Então fala que a esses ele chamou, ele justificou, e a esses também ele glorificou. Tá vendo? Então isso tudo é fato consumado. Mas, na experiência, o Senhor está trabalhando em nós, aqui nessa esfera do tempo e espaço, para podermos ser inseridos na glória. Talvez você pense, mas irmão, eu sou tão cheio de fraquezas, eu quero agradar a Deus, mas não consigo. Como é que eu vou ser inserido na glória? Sabe, irmãos, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas é do Senhor. Nós temos que ir ao Senhor. Senhor, eu sou isso aqui, sou tão problemático, gostaria de servir ao Senhor, gostaria de agradar ao Senhor, de viver de modo digno do Senhor. Senhor, mas em mim não tenho forças. Senhor, trabalha em mim. Senhor, me transforma, me santifica. Senhor, me conforma à sua imagem. Sabe, irmãos, temos que ter esse tipo de oração. Enche-me do teu espírito para me saturar. Irmãos, tem coisas que a gente precisa pedir, mas tem coisas que a gente precisa buscar. E tem coisas que a gente precisa bater. Tá vendo? Bater já é violência. É violência. Você já precisa, tem momentos que a gente precisa ser violento. Sabe? Senhor, eu não concordo com a minha situação. Com quanto tempo estou na vida da igreja, que sou um cristão, e ainda com esse viver relaxado, não sei o que é vereda da justiça, não sei o que é vale da sombra da morte, eu só quero estar aqui nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas. Senhor, misericórdia de mim. Nós temos que buscar, sabe, irmãos? O Senhor, na verdade, Ele se compraz naqueles que têm atitude. Devemos ter atitude de buscar o Senhor de todo o coração, né? Invocar enquanto Ele está perto. Eu espero que nessa situação, quando nós sairmos dessa situação que a humanidade está atravessando, nós estejamos em outro plano. A nossa vida de oração, levantando de madrugada para orar, ler a Bíblia, nos constituir do material, da literatura, sermos pessoas que têm conteúdo, que têm constituição, que ama a Cristo, que quando as pessoas nos tocarem, vê que nós somos pessoas realmente dos lugares celestiais. A nossa conduta impecável, pessoas íntegras, pessoas retas, pessoas justas, pessoas que o mundo não seja digno, pessoas que alcançam o padrão do cidadão do reino dos céus. Isso, irmãos, é o que eu oro para mim. E claro, os irmãos estão sempre em minhas orações.
apesar de não estar sempre com os irmãos, porque agora nessa situação também, né? Só assim virtualmente, mas está sempre orando: Senhor, conduz-nos, Senhor, trabalhe em nós, Senhor. Senhor, nós não queremos ficar toda a vida como infantis, carnais, crianças, como na igreja em Corinto. Nós queremos avançar para o que é superior, tá bom? Então aqui nós vemos que Jesus, eu acho que o meu tempo, como é que está meu tempo aí? 48 minutos. Meu tempo está se esgotando. Então, irmãos, o livro de Hebreus, ele vem nos tirar das coisas infantis, para nos revelar Cristo na sua superioridade, aquilo que ele fez, aquilo que realizou, e se tornar para nós esse sumo sacerdote. Então, tudo que ele fez, que ele realizou, ele colocou à nossa disposição no plano da eternidade. O que é isso? Nós que estamos, né, os irmãos compartilhados, estamos aqui, nós vemos as coisas de maneira linear. Então, você sai do ponto A, né? Vamos pegar aqui, o ponto A é a fundação do mundo, né? Aliás, a eternidade passada. Aí ponto B, fundação do mundo. Aí vamos para os eventos mais importantes da história humana. Qual é? É a encarnação de Cristo, que se tornou homem, né? Então os céus se regozijaram, a humanidade se regozijou, né? Então a encarnação de Cristo. Aí depois tem o quê? Tem a sua morte, ponto C. Depois tem o ponto D, a sua ressurreição, né? Aí depois tem o quê? Vamos voltar novamente aqui ao ponto A. Então a gente enxerga a coisa de maneira linear. Mas se você pegar unir os dois pontos A, aí você vai ver que não existe mais linha de tempo. Por quê? Porque virou um círculo. E o círculo representa, uma argola representa a eternidade. Então é o que revela em Hebreus 9,14. O que Cristo realizou foi pelo Espírito Eterno. Então ele mostra ali o que é superior, é o que está na esfera que o Espírito aprovou. Então Hebreus 9,14 fala que sangue de cordeiros e bodes se purifica pecado, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno foi oferecido a Deus. Então, eu gostaria de ler esse versículo para não ficar só com as minhas palavras, mas o que aqui revela, né? Embora esse meu tempo já está esgotado, fala assim: portanto, o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então nós vemos aqui o Espírito Eterno em ação para colocar a realização de Cristo no plano da eternidade. Então, aí você tem a figura da arca, onde tem ali as argolas, né? A arca da aliança representa Deus, né? Então ali tem as argolas onde se colocavam os varais para os sacerdotes carregarem a arca. E aquelas argolas onde se colocavam os varais representa então esse Espírito Eterno para que o homem possa relacionar-se com Deus, né? Manter comunhão com Deus, né? Então agora nós temos esse acesso, podemos entrar com intrepidez nos santos dos santos pelo sangue de Jesus que foi oferecido, né, segundo o Espírito Eterno. Então tudo que Cristo é e realizou, ele foi potencializado para nós na esfera da eternidade. Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos levar isso a sério e buscar entrar na experiência de tudo isso. Não podemos ficar de maneira alguma
alheios ou superficiais nessa questão do que Deus quer nos conduzir, que são nas coisas superiores reveladas aqui no livro de Hebreus, que nos conduz à maturidade. Tá vendo, irmãos? Então não vamos ficar como os coríntios, né? Os coríntios. Quando eu falo os coríntios, eu não quero colocá-los de maneira pejorativa de que eles eram inferiores. Não, a experiência deles é a nossa experiência. Então, nós, quando logo cremos em Cristo, somos carnais, só brigas, contendas, invejas, ciúmes, fornicação e todo esse tipo de coisa é o que muitas vezes nós fizemos no passado. Mas na medida que a palavra de Deus foi nos ganhando, nos saturando, aí começou a fugir as coisas de criança. Essas coisas passou a não ter mais espaço. Agora a gente olha para os irmãos, quando nos ofende, a gente ora por eles, né? Agora a gente já não tem mais aquele apetite de estar discutindo doutrina com ninguém, não temos mais aquele sentimento de ira com ninguém. Agora tudo a gente olha com carinho, com amor, com atenção, começa a ter compaixão, bondade. Então a gente já não tem mais aquele espírito crítico de condenar, né? Por quê? Porque a vida de Deus está crescendo em nós. Nós estamos alcançando maturidade. Isso é maravilhoso. Quando eu olho para mim, irmãos, eu olho como eu era. Eu olho hoje e digo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor realmente trabalhou em mim. Porque pensa numa pessoa, né? Não é bom nem pensar. Complicada, né? Violenta, mas o Senhor tem trabalhado em nós. Olho para os irmãos, né, e vejo, olha, quem era o irmão fulano, olha hoje que irmão tão precioso. Antigamente esse irmão quase não falava com ninguém, se achava o tal, mas hoje é um irmão tão doce, tão precioso, né? Louvado seja o Senhor. Todos nós, irmãos, temos esperança. Todos nós na vida da igreja devemos prosseguir, buscando ao Senhor, amando ao Senhor, desfrutando o Senhor, correndo com perseverança a carreira proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus. Por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E agora ele está assentado à destra de Deus nas alturas. Bom, eu gostaria de concluir deixando com os irmãos o versículo 1 do capítulo 8 de Hebreus, que fala o seguinte. Hebreus 8, fala assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Louvado seja o Senhor. Temos esse tal sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Bom, irmãos, não deu para cobrir toda a mensagem, mas os irmãos têm um estudo diário. Eu encorajo os irmãos a se debruçarem, porque o que está aqui não é coisa, digamos assim, tão fácil de mastigar. É preciso que nós ruminemos, né, leiamos os versículos. O estudo diário cada dia está sendo mais alimento sólido. Então eu encorajo a todos os irmãos que não têm, adquiram, para que você seja constituído com o que é santo, com o que é eterno, com a revelação divina do que Deus deseja para cada um de nós. Jesus é o Senhor. Espero breve estarmos juntos para abraçarmos os irmãos. Jesus é o Senhor. Amém.